Diz assim, 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Verso de número 24 diz assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Diga: é boa esta palavra. Verso 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Verso de número 38 diz assim, desse mesmo capítulo: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no reino. O que vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Repita comigo: só o Senhor é Deus. Amém? Algumas traduções está: o Senhor é Deus. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Feche os seus olhos por um instante. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Pai, obrigado por essa noite especial, noite onde nós estamos na presença do Senhor. Também vamos estar comemorando, meu Pai, mais um aniversário da tua serva na presença do Senhor. Pai, por isso nós te pedimos, fale conosco nessa hora. Abra, meu Pai, o nosso entendimento para a tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto hoje, né? É um culto onde a igreja do Evangelho Quadrangular, nós já temos este hábito de celebrar o culto de missões. Missão é uma tarefa que nos é confiada. Todos nós, quando estamos nessa terra, ninguém vem a essa terra por acaso. Todos nós temos uma missão. Já resumindo um pouquinho, a missão de um pai ou dos pais é cuidar dos filhos. A missão do filho é ser obediente ao pai. Enfim, cada um tem uma missão. A missão do ser humano é, enfim, ser aquilo que Deus o chamou para ser. Nós temos aqui um texto que fala um pouco acerca do profeta Elias. Diga Elias. Diga Elias. Elias foi um homem que fez a diferença na sua geração, porque Elias foi um homem que decidiu viver a vontade de Deus. Eu e você, nós somos chamados para viver a vontade de Deus. Então essa é a missão que Deus confiou a mim e a você, viver a vontade dele. Mas Deus não nos obriga a viver esta missão. Deus não pega ninguém pelo colarinho: olha, eu quero que você ande na minha presença, porque eu sou Deus e acabou. Não. Deus nos dá a escolha de caminhar com Ele. Deus nos dá a escolha de servir a Ele. Só que lembrando que toda escolha que nós fazemos há um resultado. Todo caminho que nós trilhamos há um resultado nos esperando. Toda decisão que nós tomamos na vida há um resultado que nos espera. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Ou seja, essa lei da semeadura, ela está designada a toda a humanidade. Aquilo que eu planto, eu colho. Mas também é uma lei que foi dada, não uma lei, mas um pedido de amor. Um pedido que veio do próprio Deus, em um ato que ninguém jamais fez ou pode fazer na face da terra. Que ato é esse? A ponto de amar a humanidade, amar toda a humanidade e dar o seu único filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo. O próprio Deus foi capaz de dar o seu Filho para morrer por toda a humanidade, mesmo sabendo que um dia alguns iam dizer: olha, eu prefiro andar do meu jeito, eu prefiro viver da minha forma, eu não quero viver de acordo com a vontade de Deus, eu quero viver do meu jeito. Mesmo sabendo que muitos fariam isso, mas Deus deixou uma escolha. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês querem ser abençoados, sigam a mim, obedeçam os meus estatutos, andem na minha presença. Mas se vocês não quiserem, está aqui a maldição. Há uma escolha a ser feita na nossa vida. Nós temos aqui o texto onde o profeta Elias, um homem de Deus, a qual Deus levantou com uma missão: trazer aquele povo para perto de Deus. Porque a Bíblia diz que houve uma aliança entre Israel e um povo que não temia a Deus, um povo que não servia a Deus e servia vários outros pseudos-deuses, porque só há um Deus, e Ele está aqui nessa noite para abençoar a sua vida. Se você crê na presença dEle, então aplaude e glorifique o nome de Deus. Então Elias foi levantado com essa missão. A Bíblia diz que quando Deus olhou na terra, Deus viu essa aliança do povo de Deus, ou seja, o rei Acabe, que era o rei que estava ali, né, na direção do povo de Deus. Ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, e essa Jezabel servia um pseudo-deus que não era Deus, acreditava em outro Deus que não era Deus. Mas a Bíblia diz que quando Acabe se casa com ela, a Bíblia diz que ela vem para Israel, e juntamente ela vem com a sua cultura, com a sua crença, com os seus ensinamentos, e ela se casou com Acabe, e isso trouxe uma confusão na mente do povo. Isso trouxe uma dubiedade na vida do povo. Nós vamos entender dentro desse texto. Por que uma confusão? Porque Deus observou na terra e viu: olha, essa aliança foi uma aliança que está afastando o meu povo da minha presença. Está afastando, por que entenda uma coisa: na nossa vida, nós fazemos alianças. Quando você casa, você faz uma aliança com a pessoa que está com você. Aliança é um pacto, aliança é um concerto, aliança é algo que você faz, que vai envolver decisões, vai envolver sentimentos, vai envolver, enfim, escolhas. A aliança, ela gera tudo isso. Ou seja, quando você se casa, uma aliança que você faz. Quando você entra numa empresa, automaticamente você assina um contrato, é uma aliança que você faz, é um pacto, é um conceito que você faz com um empregador, e você está assinando aquela aliança, né, aquele pacto, aquele contrato ali, com algumas decisões, algumas situações que você vai viver dentro daquela empresa. Assim também quando você se casa, você vai entrar para o casamento, mas já sabendo: opa, agora eu sou casado. Então essa aliança de casado, ela me deixa claro que a partir de agora, como eu sou casado, eu não posso mais viver uma vida de solteiro, eu não posso me comportar como solteiro, eu não posso, enfim, viver uma vida de solteiro, porque agora eu tenho uma pessoa do meu lado. Eu não posso tomar as minhas decisões sozinho, porque tem alguém do meu lado. Então a aliança, ela nos leva a tomar decisões, a mudar algumas atitudes, a mudar alguns comportamentos. Mas a Bíblia diz então que Acabe se casa com Jezabel, uma mulher que não temia a Deus, que não servia a Deus, que não tinha comunhão com Deus, tinha com os deuses dela, com os pseudos-deuses dela. Aí a Bíblia diz então que Deus olhou e viu que o povo estava dividido. Uma hora eles estavam lá servindo, cultuando, buscando ao Deus de Jezabel, chamado Baal.
e outra hora eles estavam lá buscando o Deus de Elias. Estavam lá uma hora, era como o povo diz, como o povo costuma dizer, um ditado aí por aí. Uma hora está acendendo uma vela para o diabo, e outra hora está se curvando diante de Deus, clamando a Deus por socorro. Ou seja, o povo estava dividido, eles não sabiam quem servir, eles não sabiam quem buscar. E às vezes uma pessoa, quando ela está indecisa, qualquer porta que ela vê, ela vai entrando, qualquer direção que dão para ela, ela vai tomando sem saber se é a decisão certa. Porque a nossa direção, a direção certa, ela vem do próprio Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu não ando pelo caminho chamado Jesus, então eu estou trilhando um caminho de morte, porque ele diz que ele é a vida. Se eu não ando no caminho chamado Jesus, eu estou andando no caminho de mentira, porque ele diz que ele é a verdade. Se eu não ando no caminho chamado Jesus, eu estou andando numa direção errada, porque ele diz que ele é o caminho. Ele não diz que é um dos caminhos, ele diz que ele é o caminho. É o caminho que leva o homem à vontade de Deus. É o caminho que conduz o homem à vontade de Deus. Porque ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, chega até a Deus, se não passar pela pessoa de Jesus. Se não trilhar esse caminho, se não entregar a sua vida a esse caminho chamado Jesus, que é o único, suficiente Senhor e Salvador. A Bíblia diz que além de Jesus não existe outro Salvador. Não existe. E a Bíblia diz então que o povo estava assim, uma hora queriam Deus, outra hora queriam o Baal da Jezabel. Então Deus manda o profeta lá com essa missão, trazer o povo de volta para Deus. E a Bíblia diz que ele chega para eles: olha, reúne todo mundo no Monte Carmelo e pergunta para eles: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue ele. Mas se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Você não pode hoje adorar a Deus e amanhã está colocando a sua vida diante de um Deus que não pode fazer nada. Você não pode adorar a Deus hoje e amanhã dizer: não, eu vou fazer do meu jeito e o que der é isso mesmo. Ele estava querendo trazer aquele povo de volta para Deus. A missão de Elias era essa: trazer o povo de volta para Deus. Mas havia no coração deles uma indecisão. Uma pessoa indecisa, ela não sabe para onde está indo, ela não sabe o que ela quer e nem sabe nem onde vai chegar. A indecisão, ela traz isso. A indecisão não te dá uma certeza do amanhã. Uma indecisão não te dá uma firmeza naquilo que você vai fazer. Por quê? Porque você não tem certeza, você não tem convicção, ou seja, você não tem fé. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza. Certeza das coisas que não se veem, mas a convicção de fatos que se esperam. Isso é fé. Eu não estou vendo Jesus, mas eu creio que Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Meu Deus. O povo de Jezabel acreditavam, criam num Deus que eles viam, mas que não podiam fazer nada. É como o próprio Salmo diz, Salmo 115. Era um Deus que tinha olhos, mas não via. Era um Deus que tinha boca, mas não falava. Era um Deus que tinha pé, mas não caminhava. Mas o Deus que nós servimos, nós não estamos vendo Ele, mas Ele está aqui nessa noite. Ele tem mãos para abençoar, Ele tem ouvidos para ouvir a sua oração, e Ele está pronto a te esperar para você ter um encontro pessoal com Ele nessa noite, em nome de Jesus. Então a Bíblia diz então que a primeira atitude que Deus requer de mim, de você, como um homem que está disposto, uma mulher que está disposta, um jovem que está disposto, uma criança que está disposta a seguir ao Senhor, é ter a nossa fé voltada somente para o Senhor e para a sua palavra. Não, pastor, mas o que vão dizer se eu começar a andar com... Não.
a sua vida com Deus não tem preço. Tem uma propaganda que passa na televisão que eles vão falar, isso aqui não tem preço. A nossa vida com Deus não tem preço. O preço já foi pago na cruz do Calvário pela mim e pela sua vida. Jesus se entregou por mim e por você. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então o povo estava dividido. Havia uma falta de identidade espiritual. Quem tem identidade aqui? Identidade. Identidade. Nessa identidade, vem lá a sua foto, vem lá, né, o local de nascimento, vem lá o nome do seu pai e o nome de sua mãe. Correto? Correto? Então uma identidade, ela tem a característica da identidade é para mostrar quem nós somos e quem são os nossos pais, quem nós pertencemos, a família que nós pertencemos. E o povo estava sem identidade, porque olhavam para eles, uma hora estavam servindo a Baal, outra hora estavam querendo buscar a Deus, mas Deus falou que não tem como servir a dois senhores. Ou há de amar um e aborrecer a outro, há de se apegar a um e largar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Aí a Bíblia diz então que eles estavam sem identidade. Como cristãos, nós também temos uma identidade. E essa identidade tem o nome do seu Pai. Vou repetir de novo, essa identidade tem o nome do seu Pai. É o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, obrigado, Senhor. E toda identidade tem uma assinatura. Tem uma o quê? Assinatura. Que somos nós que assinamos. Só que a nossa assinatura na identidade espiritual, quem assinou foi Ele. É por isso que a Bíblia diz, não vos alegreis. Se os Espíritos, Jesus falando com os discípulos, se os Espíritos submetem a vós, não vos alegreis porque vocês oram e as pessoas são curadas, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então saia daqui hoje com uma identidade espiritual. Saia daqui hoje com o seu nome escrito no livro da vida. Você tem que ter uma identidade espiritual. Hoje em dia você não sabe quem serve e quem não serve a Deus. Porque uma hora a pessoa está ali ouvindo, né, um louvor, outra hora ela está xingando palavrão, ela está contando mentira, ela quer derrubar o outro, ela quer, enfim, não tem identidade espiritual. Às vezes ela até frequenta a casa de Deus, mas quando sai para fora, vai se encontrar com Baal, como estava esse povo. Uma hora estavam ali buscando a Deus, outra hora estavam indo buscar Baal. Estavam sem identidade espiritual. A Bíblia diz que quando Eliseu passava, a mulher dizia, bem, eu tenho visto aquele homem que passa por aqui sempre, é o santo homem de Deus. Quando você passa na rua da sua casa, o que falam de você? Qual que é a referencial que dão de você? Porque a identidade de Eliseu e também de Elias, aonde eles passavam, eles diziam, ali vai o santo homem de Deus. A Bíblia fala que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que serviam no templo, por isso que eu disse, serviam no templo ainda, eram obreiros na casa de Deus, mas o próprio Deus disse, olha, os seus filhos Eli são filhos de Belial. Belial, resumindo, está falando que os dois são filhos de Satanás, porque estavam na casa de Deus, mas não andavam em obediência a Deus. Estavam na casa de Deus, mas não tinham identidade de Deus na sua vida. Então a nossa identidade revela quem nós somos, a quem nós pertencemos. Como a sua identidade é essa que nós temos, a família que nós fazemos parte. A Bíblia diz que nós fazemos parte da família da fé. Para fazer parte da família da fé, se você ainda hoje não entregou sua vida para Jesus, não perca a oportunidade de sair daqui hoje com o seu nome escrito no livro da vida. Não perca essa oportunidade. Mas pastor, desde quando eu nasci, eu já tenho Jesus na minha vida.
A Bíblia é clara. Se nós confessarmos com a nossa boca e cremos com o nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o Salvador, nós seremos salvos. Todos nós aqui somos criatura, feitos pela mão de Deus, todos nós. Às vezes você já ouviu, ou às vezes você já até falou isso. Não, pastor, mas todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. João capítulo 1, verso 12 diz assim, olha, que Jesus veio para os seus, porque Jesus tinha vindo para o povo de Israel, mas o povo de Israel rejeitou, muitos rejeitaram. Aí o texto diz assim, Jesus, e ele veio para os seus, porém os seus não receberam. Por que para os seus? Meu irmão, porque quando Deus criou a raça humana, quando Adão pecou, a raça humana, a Bíblia diz que toda a raça humana foi destituída da presença de Deus. Mas Jesus veio para trazer o homem de volta para Deus, e Ele passou na cruz do Calvário, passou pelo sacrifício, para que hoje nós pudéssemos ter vida com Deus novamente, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele veio para o povo, Deus escolheu um povo. Deus falou, já que não dá para governar o povo inteiro, então vou escolher um povo. E Deus escolheu o povo de Israel. Só que muitos rejeitaram Ele. Aí João vem escrevendo, veio para os seus, porém os seus não receberam. Porém todos quanto receberam, deu-lhes um poder de serem feitos. Se é para serem feitos, é porque não era. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. Então, se você confessar Jesus, se você nunca fez essa oração, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esta é a noite, essa é a oportunidade de você sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida. Pastor, você está falando para mim virar crente? Não, para você servir a Deus. Porque a Bíblia diz que crente então o diabo é. Ele crê, mas ele estremece. O diabo crê, mas não obedece. Mas aquele que quer andar com Deus, ele crê e ele obedece. E ele procura agradar o coração daquele a quem ele entregou a sua vida. Não é você entregar a sua vida para uma placa de igreja. Não é você entregar a sua vida para uma denominação. Não, é você colocar a sua vida na mão de Jesus e Senhor, a partir de hoje eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Se você não fez essa oração, nunca fez, hoje é a oportunidade que o Senhor está te dando. É aquilo que eu disse, toda escolha gera um resultado. Alguém sabe o dia de amanhã? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Vou resumir. Você sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora? Vou resumir. Você sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos? Pois é. Assim é a nossa vida. Hoje nós estamos aqui. Eu posso muito bem terminar aqui o culto, chegar ali na esquina, o Senhor me chamar e me levar dessa terra. Se eu tiver entregado minha vida para Jesus, o céu está aberto. Mas se eu não tiver, se o meu nome estiver escrito no livro da vida, então hoje é a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Não perca a oportunidade. Jesus está te chamando, não para ser um religioso, não para servir uma religião, mas para ser um servo, uma serva de Deus, para se tornar hoje filho de Deus. Deixe de ser apenas criatura para se tornar filho. Vou repetir de novo o texto. Veio para os seus, porém os seus não receberam. Porém todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Amém. Mas o povo estava assim, indeciso. Aí a Bíblia diz então que ele fala para eles, olha, vocês têm que decidir. Não tem como vocês servir a Baal e a Deus. Não tem como vocês seguir a vontade de vocês e seguir a vontade de Deus. Não tem como. A Bíblia diz então que Elias então vai e chama eles para um desafio. O vaso de Deus, o homem e a mulher de Deus, ele encara os desafios da vida. Casamento é bênção, não é? Amém. Casamento é bênção, é bênção. Qual que é o desafio? Permanecer casado. É verdade. Porque quem aceita desafio que é corajoso. Porque o covarde, ele pula fora. O covarde, ele abandona o barco.
O covarde, na hora da dificuldade, ele é o primeiro a sair fora. Mas aquele que aceita desafio, é como diz por aí, chupou a manga, agora chupa o caroço também. Vai até o final. A caminhada com Cristo é só de ida. O próprio Deus disse: olha, a minha alma não tem prazer na alma que retrocede, naquele que volta atrás, naquele que desiste. Tudo na vida é um desafio, meu irmão. Você precisa de trabalhar. Você vai trabalhar, mas lá no seu serviço tem um desafio. Muitas vezes aturar aquele patrão chato, que só porque tem dinheiro está te pagando, acha que pode falar do jeito que quer, da maneira que quer. E muitas vezes você aceitar o desafio de, não, eu tenho um compromisso honrado. Eu tenho uma família lá em casa que precisa da minha ajuda. Muitas vezes o desafio, meu irmão, de perdoar, mesmo sabendo que você foi ofendido. Porque na oração do Pai Nosso, o que nós oramos? Perdoa as nossas ofensas, dívidas, como nós temos perdoado. Será que nós temos perdoado mesmo? Porque tem gente que não, eu não perdoo. Quem perdoa é Deus, mas o próprio Deus está falando que nós temos que perdoar. E aí? Você vai ficar com o seu acho que eu não devo perdoar, que quem perdoa é só Deus, ou você vai ficar com a verdade bíblica? Que o Senhor nos manda perdoar. Nós temos que perdoar. E o perdão não é não, quando eu senti, não. Perdão, meu irmão, é decisão, é atitude. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, com o seu amor, Ele amou toda a humanidade a ponto de dar a sua própria vida. Amém? Então, desafio. Nossa vida é um desafio. Agora a questão é encarar ou correr. Levantou-se o desafio contra o povo de Israel, o gigante Golias. Todos correram na hora. Mas se levantou um jovem chamado Davi, que decidiu encarar o desafio. É aquilo que eu disse: desafio é só para corajoso, covarde sai fora, covarde abandona. Servir a Deus é um desafio. Porque servir a Deus, muitas vezes você vai ter que rejeitar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Só que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Faça a sua parte, que Deus faz a dele. Perdoe. Ah, pastor, fulano eu pedi perdão, mas fulano nem... Meu irmão, a sua parte você fez. Não preocupe com fulano, não. A sua parte você fez. Então, perdoe. Para finalizar, a Bíblia diz então que Elias então propõe um desafio. Olha, o Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Aí a Bíblia diz então que fez-se os altares, que era costume na época cada um fazer o seu altar para o sacrifício. Aí Elias falou: olha, o Deus que responder com fogo, que derramar fogo do céu, esse é Deus. Porque o natural é cair água do céu. Esse é o natural, é cair água do céu. Mas Elias falou: hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos invocar aqui o Senhor. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. A Bíblia diz que o povo achou boa essa palavra, porque era algo que o povo nunca tinha visto, coisa que o povo nunca viu. Só Deus pode fazer isso, irmão. Sobrenatural é só com Deus. Você quer ver milagres na sua vida? Ande com o Senhor, sirva ao Senhor. Você quer ver Deus fazer aquilo que você nunca acreditou que... Sirva ao Senhor. A Bíblia diz que Elias então deixou eles continuar, fazer o culto deles, buscar o Deus deles, e eles começaram a gritar Baal, Baal, e nada de Baal responder. Começaram a clamar Baal, Baal, derrama fogo, e nada de Baal responder. E a Bíblia chegou um momento então, que veio um momento onde todos eles clamaram, não tiveram resposta nenhuma, porque é só o Deus que é verdadeiro que responde. A Bíblia diz que Elias então chegou no momento certo, ou seja,
para tudo ao momento certo na vida. Espere o tempo de Deus na sua vida. Não tome decisões sem consultar a Deus. Não tome decisões precipitadas. Já viu aquele ditado: apressado come cru, quem nunca comeu melado se lambuza? É mais ou menos isso. Aquieta o seu coração para tomar algumas decisões. Não tome decisões no calor da emoção, no momento da raiva, no momento da tribulação. Não tome decisões. Acalma o seu coração e pede direção de Deus. A Bíblia diz que no momento certo, então, Elias clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Porque Elias conhecia quem era Deus. Elias tinha experiência com Deus de fogo. A Bíblia diz que lá no deserto, quando o povo estava escravizado, que Deus tirou aquele povo, Deus falou assim: olha, a minha presença vai caminhar com vocês. E eu vou ir como uma coluna de fogo. Elias sabia. A Bíblia diz que quando Moisés teve um encontro com Deus, Deus se manifestou no fogo, onde uma sarça, um pé de árvore queimava, mas a sarça não se consumia. Havia fogo, mas não se consumia, porque era a presença de Deus. Ele disse: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Ou seja, só pode dar aquilo quem tem. Você só dá aquilo que você tem. A Bíblia diz então que Elias clama ao Senhor, e caiu fogo do céu. O fogo de Deus desceu e consumiu o holocausto. Quem aqui já queimou? Quem aqui já queimou? Então, a partir de hoje, você saia daqui desejando ser queimado e queimada pelo fogo de Deus. Sair daqui desejando ser queimado e queimada pelo fogo de Deus. Qual que é a primeira reação quando a gente queima? A gente grita. Ou alguém já queimou aqui e começou a rir na hora? A primeira reação que quando nós esboçamos, quando queimamos, é abrir a boca e gritar. A dor. A Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o holocausto. Que você saia daqui hoje cheio do fogo de Deus. Para quê? Para que quando Deus te tocar, você possa abrir a sua boca não para gritar de dor, mas para glorificar e exaltar o nome dele. Eu não entendo uma pessoa que fala: eu sou de Deus, eu sou de Deus, mas não abre a boca nem para dar um glória a Deus, nem para agradecer esse Deus Todo-Poderoso pela família que tem, pelo trabalho, pela saúde, pelo ar que respira. Aí diz que não, eu tenho fé em Deus. Mas que fé que é essa que não é esboçada? A Bíblia diz que fé sem obra ela é morta. Então a sua fé tem que ser esboçada, agradecendo o seu Deus, glorificando o seu Deus, abrindo a boca, dizendo: Jesus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é a razão da minha vida. A minha vida pertence ao Senhor. Então o fogo, quando ele vem, ele traz isso. Queima. Aí a Bíblia diz que o fogo veio e consumiu o holocausto. Aí a pessoa fala: eu estou cheio do fogo de Deus. Mas que fogo é esse que não consome nada na sua vida? Não consome o pecado, não consome a vontade de fazer, de errar, de pecar. Porque às vezes a pessoa fala: não, isso é errado, mas eu vou fazer. Que fogo que é esse? O fogo de Deus, quando vem, ele consome aquilo que te afasta de Deus, consome aquilo que te separa de Deus. Então, a partir de hoje, sai daqui, Deus, eu quero sair daqui cheio de fogo do Senhor na minha vida. Eu quero sair daqui com a chama acesa do Espírito Santo dentro da minha vida, para viver uma vida que agrada o Senhor, para viver uma vida que anda de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que quer sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida, que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que quer abrir os seus lábios, cara, por isso que aquele que com a boca confessar e crê com o coração será salvo. Tem alguém aqui nessa noite? Pastor, estou com vergonha, então me procura depois, vou fazer essa oração com você. Mas o importante é que você saia daqui hoje com o seu nome escrito no livro da vida. Porque uma hora nós não vamos estar mais aqui nessa terra.
Mas alguém diz assim: morreu, acabou. Acabou a vida aqui na terra. Mas tem uma vida após a vida da terra. Agora a Bíblia diz: sabes onde passarás a eternidade? Que a Bíblia fala de 2 lugares. Fala do céu e fala do inferno. Fala que nós temos um Deus todo-poderoso que nos abençoa, que nos livra, que nos guarda, mas também fala de um adversário que se chama Satanás, que tem o intuito de levar aqueles que não querem Deus, que não querem decidir pelo Senhor, levar para estar no inferno sofrendo com Ele por toda a eternidade. Pastor, o inferno é aqui, meu irmão. Se a Bíblia não diz isso, o inferno não é aqui. O inferno é muito pior do que você pensa. É sofrimento eterno. Então aproveite. Pastor, mas aqui na terra a gente sofre, mas tem uma coisa: todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos dificuldade. Agora a diferença é com quem você está passando nessa hora. Se você está passando com Deus, glória a Deus, você vai vencer e vai cantar o hino da vitória. Mas se você não entregar a sua vida para Jesus, não confessar Jesus como Senhor e Salvador, não desejar que o seu nome seja escrito no cartório celestial, saia daqui hoje com a identidade do céu, com o nome do seu Pai lá, Deus Todo-Poderoso, e com o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai,